E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido um final de semana excelente aí, que tenham conseguido estudar, que tenham, sobretudo, se cuidado, certo? A gente vai agora aqui dar início a mais uma semana e dessa vez a gente vai estudar o conteúdo de funções, certo? Como a gente já tinha visto função nas aulas anteriores, nós vimos função afim e algumas propriedades de função afim, beleza? Essa daqui é a aula 10, eu esqueci de colocar aqui, mas ó, é a aula 10 da matemática 3, ok? Então, a gente vai dar início ao nosso conteúdo de função pela aula 10, certo? Da matemática 3, e essa aula aqui ela está no livro 3, certo? Como vocês bem sabem, mais uma vez, alguns capítulos do SAS não tem conteúdo, são capítulos de aprofundamento que eles chamam. E a aula 9 de matemática 3, ela é um desses capítulos, beleza? Então, assim, em um outro momento eu vou fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo anteriormente, que era gravar algumas aulas depois de dar o conteúdo, gravar algumas aulas de resolução de questões, que aí eu pego diversas questões desses capítulos de determinada matemática, certo? Então, a gente vai dar em continuidade ao estudo de funções, estudando inequação do primeiro grau. E para que a gente estude inequação do primeiro grau, a gente precisa saber relembrar, na verdade, de algumas coisas que a gente viu lá em função afim. E delas, a principal é o estudo do sinal de uma função afim. Primeira coisa que você vai lembrar de uma função afim é: a função afim, ela tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. E aí é importante você lembrar de duas coisas aqui, certo? Primeira coisa é: essa função é crescente ou decrescente. Segunda coisa é: qual que é a raiz dessa função. Sabendo dessas duas coisas, você vai conseguir fazer o gráfico dessa função. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, a raiz dessa função aqui é 2, certo? Quando você pega a função aqui e iguala a zero, nós chegamos a raiz igual a 2. E aí eu sei que essa função ela é decrescente. Por que eu sei que ela é decrescente? Porque o coeficiente angular dela é negativo. Portanto, ela é uma função decrescente. Sabendo que ela é decrescente e a raiz dela é 2, eu marco a raiz dela e passo o gráfico dela em cima da raiz, beleza? Como ela é decrescente, você vê aqui, ó, nessa parte do y, que acima do eixo x é tudo positivo e abaixo do eixo x é tudo negativo. Então, a função acima do eixo x, essa partezinha aqui, ela é positiva e essa parte aqui ela é negativa. O que eu posso concluir com isso? Quando o meu x for igual a 2, a minha função é zero, porque aqui é a raiz da função. Quando meu x for maior do que 2, ou seja, esse pedaço todo aqui, a minha função ela é negativa, essa parte aqui, tá certo? E quando o x for menor do que 2, ou seja, essa parte aqui de trás, a função ela vai ser positiva, beleza? E é justamente o que nós temos aqui, ó. Quando o x for menor do que 2, a função ela vai ser positiva. Ó, quando x menor do que 2, esse pedaço aqui, a função ela é positiva. Para x igual a 2, a função é zero, certo? Porque aqui é justamente a raiz da função, e para x maior do que 2, ou seja, esse pedaço aqui, a função ela é negativa, beleza? Então, isso é o que a gente deve lembrar de estudo dos sinais. Para que isso vai ser importante? Quando a gente estiver estudando multiplicação, certo? Produto ou quociente de inequações. Então, isso daqui é muito importante que a gente inicie o nosso conteúdo relembrando esse daqui, o estudo de sinais da função, tá certo? Então, basicamente, assim, de forma bem simples, nós vamos ter dois casos, um para a função crescente e um para a função decrescente. O primeiro caso é para a função crescente. Quando que a função vai ser crescente? Quando A for positivo. O A é o coeficiente angular. Professor, quem é o coeficiente angular? É o que está acompanhado do x, não esqueçam disso, certo? Se o coeficiente angular ele for estritamente positivo, ou seja, maior do que zero, a função ela é crescente, beleza? Portanto, eu sei que eu pego a raiz da função, eu marco a raiz da função, traço aqui o eixo x, pego a raiz da função. Como é que eu vou achar a raiz da função? Pega a função
e marca igual a zero e faz a operação. Vai ser uma equaçãozinha básica, beleza? Por exemplo, o B ele está somando. O B aqui ele pode ser um número positivo ou negativo, certo? O B ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Por isso que fica menos B, beleza? E o A ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então fica menos B sobre A. É tanto que nós podemos perceber aqui, ó, por exemplo, o B é 6, do outro lado fica menos 6, o A é menos 3, menos 6 sobre menos 3 dá igual a 2, certo? Então, basicamente isso daqui é você pegar a função, iguala ela a zero, aí você acha a raiz dela. O caso da função afim é bem simples, a raiz dela é basicamente menos B sobre A. Coloca o valor de B, o valor de A, divide os dois e você tem a raiz dela. Quando a função é crescente, quando você pegar x maior do que a raiz, ela vai ser positiva, o gráfico da função, certo? O x igual a raiz, a função ela vai ser igual a zero. E o x menor do que a raiz, ou seja, para cá para trás, a função ela é negativa, beleza? No caso da função decrescente, aí você vai inverter as coisas. A raiz é a mesma coisa do exemplo anterior, certo? Porém, quando você pegar x maior do que a raiz, esse pedaço aqui, a função aqui ela é negativa, beleza? Lembra, marca o eixo x, tudo que for acima do eixo x é positivo, tudo que for abaixo do eixo x é negativo. Tudo o que, professor? Todo o gráfico da função. Por exemplo, o gráfico da função é esse daqui, que está colorido. Abaixo do eixo x o gráfico é negativo, ou seja, quando o x for maior do que a raiz, a função ela é negativa. Quando o x for menor do que a raiz, a função ela é positiva, beleza? Pois bem, aí ó, para f de x ser igual a zero, o x tem que ser igual a menos b sobre a, ou seja, o x tem que ser igual a raiz, de fato. Para a minha função ser positiva, esse pedaço aqui, ó, positivo, eu tenho que pegar valores de x menores do que a raiz, ou seja, eu tenho que pegar valores de x aqui. Gente, como assim valores de x, valores de y? Lembrando, o domínio da função são todos os valores que eu posso colocar em x, beleza? Os valores de x que eu falo é qualquer valor nesse eixo das abscissas, ou seja, o 2 é um valor de x, vai ser justamente o valor da raiz, certo? Onde o meu f de x vai ser igual a zero. Quando eu coloco x igual a 2, aqui fica menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 mais 6 dá 0. Qualquer x maior do que a raiz, ou seja, qualquer x maior do que 2, a função negativa. Qualquer x menor do que 2, função positiva. Como assim? Vamos supor aqui que eu coloque x igual a 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Mais 3 dá menos 3. Ou seja, a função está aqui, negativa. Beleza? Para cá é a mesma coisa. Se eu pegar qualquer valor maior do que a raiz, ela é negativa. Qualquer valor menor do que a raiz, ela é positiva. Qualquer valor de x, beleza? E esse caso da função decrescente é para quando o a for estritamente negativo, ou seja, o coeficiente angular for menor do que zero. Pronto. Feito isso, certo? Agora nós podemos, depois de ter lembrado do estudo de sinais de função afim, beleza? A gente pode dar início nossos estudos de inequação, os nossos estudos de inequação do primeiro grau, beleza? E a gente dá início a isso com uma pequena definição que na verdade é uma ideia do que seria uma inequação. A inequação, certo? Ela é basicamente, e no caso aqui a do primeiro grau, ela é basicamente uma desigualdade, certo? Onde o primeiro membro sempre vai ser uma expressão de grau 1, ou seja, uma expressão do tipo ax mais b, e o segundo membro ele vai ser zero. E aí eu tenho aí uma desigualdade, ou seja, eu não vou ter o igualzinho lá, eu vou ter maior, maior igual, menor, menor igual. Por exemplo, e a ideia aqui, quando eu falo sobre resolver inequação, é você achar um conjunto que a gente mais para frente vai denominar de conjunto de solução, certo? Mas alguns exemplos de inequações. 4x menos 3, ou seja, uma equação afim,
uma expressão afim, uma expressão de primeiro grau, certo? Uma função de primeiro grau maior ou igual do que zero. O que é que eu estou querendo perguntar com isso daqui? Eu estou querendo perguntar quais valores de x eu posso substituir no lugar de x, de tal forma que a expressão 4x menos 3 seja maior ou igual do que zero, certo? Por exemplo, quais valores de x eu posso substituir aqui no lugar de x para que a expressão 8x seja maior do que zero, certo? Nesse caso aqui, quais valores eu substituo em x de tal forma que menos raiz de 7x mais 1 seja menor ou igual do que zero, certo? Então, a inequação do primeiro grau, ela basicamente é uma desigualdade onde o primeiro membro é um polinômio do primeiro grau e o segundo membro é zero. Então, se eu quero resolver a inequação do primeiro grau, eu tenho que deixar ela nesse formato aqui, certo? Primeiro membro é a inequação do primeiro grau, ou primeiro membro é a equação do primeiro grau, segundo membro, zero. Só isso. Eu tenho que, se tiver alguma coisa do outro lado, eu tenho que fazer algumas operações para poder deixar primeiro membro a equação do primeiro grau, segundo membro, zero. Por exemplo, resolvendo essa inequação aqui. Isso aqui a gente julga ela como sendo uma inequação simples, certo? Por que que nós não temos nenhum caso de multiplicação, de funções, nem coisas desse tipo, beleza? Ó, vamos resolver no conjunto dos números reais a inequação. Pronto. O que eu estava falando sobre resolver uma inequação. O que é que significa isso? Quando você está resolvendo uma inequação, e aí é importante que vocês saibam dessas interpretações, certo? Quando você está resolvendo uma inequação, diferente da equação que você acha uma raiz, a inequação você não vai achar uma raiz. Você vai achar um conjunto chamado de conjunto solução da inequação. Como assim? Por exemplo, aqui eu quero saber quais valores de x eu substituo no x para que 8 vezes x, seja maior do que zero. Ou seja, eu vou achar um conjunto de valores onde, quando eu substituir no x qualquer um desses valores, a expressão 8x sempre vai ser maior do que zero, certo? E isso é que vai ser o conjunto solução dessa inequação aqui. Nesse caso, nós temos a seguinte inequação. 3 que multiplica x mais 2 é menor ou igual do que 2 que multiplica 2x mais 4. Olha só o que ele está perguntando aqui. Quais valores eu substituo em x, aqui nos 2x, de tal forma que a expressão 3 que multiplica x mais 2 seja menor ou igual à expressão 2 que multiplica x mais 4. Lembra o que eu falei aqui, ó? Primeiro membro eu tenho que ter uma equação do primeiro grau e no segundo membro eu tenho que ter zero. Então aqui eu vou ter que manipular algebricamente para poder deixar naquele formato. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer é multiplicar aqui, fazer a distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Vamos lá para o outro lado. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 4, 8. Beleza? E aí o que é que eu vou fazer para poder zerar desse lado aqui? Passo todo mundo para o primeiro membro. O 4x que estava somando desse lado, ele passa subtraindo. O 8 que estava somando, ele também passa subtraindo. Aí eu vou ter 3x menos 4x, que era o que já tinha aqui, mais 6, que era o que já tinha aqui, menos 8, que foi o que passou para o outro lado. Beleza? 3x menos 4x dá menos x. 6 menos 8 dá menos 2. Menos x menos 2 menor ou igual do que zero. Quando acontece da letra estar negativa, ou seja, o número que está na frente da letra ser negativo, como assim um número, professor? Quando você não tem número aqui na frente da letra, é como se tivesse 1. Então aqui fica menos 1 vezes x. Quando isso acontecer, quando o número que está na frente da letra for negativo, multiplica todo mundo por menos 1 para poder trocar os sinais.
Então, vai trocar o sinal do primeiro membro, vai trocar o sinal do segundo membro, e nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com desigualdade, o sentido da desigualdade ele vai ser alterado. Então, multipliquei por menos 1 aqui, daqui para cá. Quem está negativo fica positivo, quem está positivo fica negativo. O menos x ele fica x, o menos 2 fica mais 2, o menor igual fica maior igual, e o zero aqui é zero, trocando sinal ou não, não vai mudar em nada. O mais 2 está somando desse lado, então ele passa para o outro lado subtraindo. Portanto, o x é maior ou igual do que 2. Ou seja, qualquer valor que eu substituir aqui de x maior ou igual do que 2, essa inequação aqui ela vai ser verdadeira. Aí nós podemos concluir que o conjunto solução dessa inequação aqui de cima é S, certo? Conjunto de solução, você coloca S igual a x pertencente aos reais, ou seja, qualquer x real, porque ele quer saber que no conjunto dos números reais, certo? Tal que x é maior ou igual do que 2, que foi justamente o que a gente acabou de achar aqui, beleza? Outro exemplo que a gente tem aqui, aliás, uma outra forma que a gente tem de resolver, certo? Aquela inequação basicamente é, eu vou pegar isso daqui, certo? E aí eu fiz todo aquele processo, que no caso é, eu fiz toda a manipulação que eu tinha feito anteriormente aqui, e eu cheguei nisso daqui, eu cheguei nisso aqui embaixo, ó. X mais 2 maior ou igual do que 0, certo? Aí, olha só, essa inequação se transformou nessa daqui. O x mais 2 é uma função f, certo? Aí eu quero achar uma forma de você resolver a inequação, é você marcar a raiz dela no eixo x, certo? No caso aqui, qual a raiz de x mais 2? Menos 2. Marca a raiz dela no eixo x e passa o gráfico por ela. O gráfico nesse caso aqui, ele é crescente, então passa o gráfico crescente. A questão, bem aqui embaixo, ó, ele está perguntando quando é que essa função aqui ela vai ser maior ou igual do que 0. Então, para ser maior ou igual do que 0, eu tenho que ter... Primeiro, para ser igual a 0, tem que ser x igual a menos 2. E para ser maior do que 0, tem que ser x igual a x maior do que 2. Juntando os dois, eu tenho que x tem que ser maior ou igual do que menos 2. Ou seja, é esse pontinho vermelho e tudo que for maior do que... esse pontinho vermelho e tudo que for maior do que ele em x, eu vou ter o meu gráfico positivo. Essa ideia aqui basicamente consiste em você tem a função, você descobre a raiz da função, nesse caso aqui a raiz dela é menos 2, marca a raiz no eixo x, passa o gráfico dela e vê o que é que essa função aqui está pedindo. Eu quero saber aqui quando é que a função que eu acabei de marcar vai ser maior ou igual do que 0. Maior ou igual do que 0 é quando x for maior ou igual do que, maior, certo? Aqui, ou igual do que menos 2. Beleza? Portanto, o conjunto de solução é x maior ou igual do que menos 2. Outro exemplo. X mais 4 sobre 3 é menor do que 3x mais... Não, desculpa. X mais 4 sobre 3 menos 3x mais 2 sobre 4 é maior ou igual do que 0. Aqui eu pergunto quais são os valores de x que, quando eu substituir, a subtração dessas duas frações aqui vai ser maior ou igual do que 0. Bom, primeiro eu vou tirar o MMC de 3 e 4, que é 12. 12 dividido por 3 dá 4, multiplica o x mais 4, ou seja, 4 vezes x mais 4, menos, porque tem um menos aqui, 12 dividido por 4, 3, aí o 3 vai multiplicar com o que está em cima, que é 3x mais 2. 3 vezes 3x mais 2. Quero saber quando é que isso daqui é maior ou igual do que 0, certo? O 12, ele passa multiplicando. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. 0 vezes 12 é 0. Aqui em cima, 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 4 dá 16. Menos 3 vezes 3x dá menos 9x. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Bom, 16 menos 6 dá 10.
E 4 menos 9x dá menos 5x. O 10 ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Menos 5x maior ou igual do que menos 10. Mais uma vez aqui, ó, o número que está na frente da letra, ele está negativo. Tenho que multiplicar todo mundo por menos 1 para poder ficar positivo. Portanto, aqui vai ficar 5x, aqui vai ficar menor ou igual e aqui vai ficar 10. Passando 5 dividindo, 10 dividido por 5 dá 2. Portanto, x é menor ou igual do que 2. O conjunto solução dessa equação aqui de cima é x menor ou igual do que 2, certo? X pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual do que 2. E essas daqui são as inequações simples, beleza? Agora a gente vai ver algumas inequações que é quando a gente tem em uma mesma inequação mais de uma função. Por exemplo, uma função f, uma função g, uma função h e assim sucessivamente. Que aí a gente vai começar a estudar inequação produto. O outro caso é inequação quociente, certo? Inequação produto é: toda vez que eu tiver um caso de inequação onde o primeiro membro vai ser o produto de mais de uma função, aí eu tenho uma coisa chamada inequação produto. Por exemplo, ó, 1 terço menos 4x, que multiplica, x menos 1, maior do que zero. Olha só, aqui é uma equação, certo? Aqui é uma função f e aqui é uma função g. Eu tenho aqui duas funções sendo multiplicadas. Eu quero saber quando que a multiplicação delas vai ser maior do que zero. Outro exemplo. 89x mais 1, que multiplica 1 terço menos 4x maior ou igual do que zero. Ó, eu tenho uma função f vezes uma função g maior ou igual do que zero. E eu também posso ter casos em que eu tenho três funções. Ó, uma função f, 3x mais 4, uma função g, x menos raiz de 11, e uma função h, 5 menos 2x menor ou igual do que zero. A multiplicação dessas três tem que ser menor ou igual do que zero. Eu tenho que descobrir o valor de x para que essa desigualdade aqui aconteça. Bom, vamos aqui a um exemplo, certo? Nós temos o seguinte: x mais 1 vezes 3x menos 2 menor do que zero. E na equação produto, onde aqui é a função f e essa daqui é a função g. Eu quero resolver isso daqui em R, ou seja, eu quero achar um conjunto de solução, certo? No conjunto dos números reais. Nós vamos ter, basicamente, beleza? Quatro casos que a gente tem que resolver. E aí esses 4 casos são coisas meio que intuitivas, beleza? Como assim? A função eu quero que ela seja negativa. Esse daqui, para ser positivo, é bem simples. Por quê? Ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos, certo? No caso, a multiplicação de dois números, por exemplo, 2 vezes 2 dá um número positivo. 2 vezes menos 2 dá um número negativo. Menos 2 vezes menos 2 dá um número positivo. No caso de dar um número positivo, se aqui tiver maior do que zero, basta com que eu faça os dois casos. Ou esse daqui e esse daqui são positivos, ou então esse e esse são negativos. E aí, esse caso é bem simples. Eu vou resolver com vocês aqui. No caso de eu tô pedindo que o produto dessas duas funções seja negativo. Quando é que o produto de duas parcelas, ele é negativo? Quando é que o produto de duas coisas dá negativo? Se um for positivo e o outro for negativo, eu vou ter positivo vezes negativo, negativo. Beleza. Se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, também pode acontecer, porque negativo vezes positivo dá negativo. Então eu tenho esses dois casos. Ou o primeiro é negativo e o segundo é negativo, ou então o primeiro é positivo e o segundo é negativo, certo? E aí nós vamos resolver de forma bem simples. Ó, a função f, a raiz dela é menos 1, e a função g, a raiz dela é
2/3. Passa o gráfico em cima da raiz dessas funções aqui, tá certo? E aí nós temos o sinal de f. Quando o x for maior do que 0, ela é positiva. Quando o x for maior do que menos 1, ela é positiva. Quando o x for menor do que menos 1, ela é negativa. Já a função g, quando o x for maior do que 2/3, ela é positiva. E quando o x for menor do que 2/3, ela é negativa. Aí nós vamos fazer um quadro de sinais, certo? Por exemplo, a função f. Se o x for maior do que menos 1, ela é positiva. O que eu coloquei aqui, ó, x maior do que menos 1, positiva. X menor do que menos 1, negativa. No caso da função f, o menos 1, x maior do que menos 1, positivo, x menor do que menos 1, negativo. Já a função g, essa daqui é a raiz dela. No caso da função g, x menor do que 2/3, ela é negativa. E o x maior do que 2/3, ela é positiva. Então, para a função g, x maior do que 2/3, positivo, x menor do que 2/3, negativo. Aí basta você multiplicar os sinais. Na função f vezes g, você vai passar as duas raízes aqui para baixo e você vai fazer o seguinte: menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Eu quero saber na questão quando é que a multiplicação dessas duas funções vai dar negativo. Eu não quero esse daqui e nem esse daqui. Então, eu só quero esse daqui do meio. E percebam uma coisa importante. Eu quero que ele dê negativo. É menor do que 0 e não menor ou igual. Quando eu tenho só menor aqui, quando eu não tenho menor ou igual, aqui fica bolinha aberta. O que quer dizer que nem o menos 1 participa e nem os 2/3 participam. Beleza? Portanto, o conjunto de solução dessa equação é qualquer valor de x menor entre esses dois números aqui, ou seja, x menor do que 2/3 ou x maior do que menos 1. Qualquer x entre esses dois números, a função ela é negativa, e é justamente o que eu estou pedindo aqui, ó, que a multiplicação delas duas seja negativa. Bom, gente, é isso. Nós iremos resolver mais algumas questões sobre esse conteúdo, principalmente questões do livro de vocês, certo? E aí dar continuidade fazendo outros casos de inequações do primeiro grau. Se cuidem e até a próxima aula. Estudem, não esqueçam de fazer as questões que eu estou colocando na agenda. Tchau, tchau.